A paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Carlos. Já sirvo ao Senhor já há muitos anos, quase 37 anos. Eu sou pastor missionário. Eu sou daqui da cidade de Sumaré. Eu vim de São Paulo. Eu fui consagrado na Igreja Batista, na Convenção Batista Brasileira. Na época eu fui consagrado missionário. Fui consagrado pastor também pelo pastor Samuel Diniz. Ele mora em Mogi das Cruzes. E eu fui consagrado pastor por ele. E ele que também me consagrou, né, como missionário e como pastor. E o pastor Eliel, que é o pastor da igreja em São Paulo. E só que eu estudei, me preparei teologicamente para ser consagrado. Porque na Igreja Batista ninguém é consagrado apenas, né, porque tem um dom. E Deus me chamou, o Senhor me libertou do homossexualismo, das drogas, e uma vida suja, né, que eu mantinha. E o Senhor transformou minha vida. E pela graça de Deus, durante esses anos todos, servindo ao Senhor, o Senhor me levantou como profeta. Profeta é um dom, né? Então, tem um dom de revelação, dom de visão. E desde o início da minha conversão, eu sempre tive experiências pessoais com Deus. E quando foi alguns anos atrás, antes da pandemia, o Senhor falou comigo com respeito às muitas mortes que iria acontecer. Aí eu falei com a Igreja Evangélica Caminho da Verdade em Campinas, do pastor Hilário, do bairro do Campo Grande, onde eu estava ali como pastor também. E Deus, então, me usou para falar com a igreja. E depois de um ano e pouco, se cumpriu a palavra de Deus e que muita gente morreu. E o Senhor falou comigo dessas mortes que iria acontecer. E aconteceu. Depois de alguns anos, o Senhor, então, na Igreja Evangélica Caminho da Verdade, lá no bairro do Campo Grande, né, em Campinas. E depois de alguns anos, o Senhor, então, me usou novamente em profecia na igreja, tá? Como profeta. O Senhor me usa em muitos lugares, em muitas igrejas onde eu vou, o Senhor me usa como profeta. Mas nessa igreja, o Senhor me usou para dizer com respeito à grande apostasia que aconteceria. Então o Senhor falou, né, me usando como profeta, falando, assim diz o Senhor, haverá uma grande apostasia na terra, haverá uma grande apostasia, e o Senhor falou comigo, falou assim, olha, e após essa apostasia, essa grande apostasia, o Senhor derramaria da unção, do poder dele. Quem não é batizado seria batizado, Joel 2:28, foi o que o Senhor falou comigo. Queria se cumprir nos nossos dias. E isso já foi há alguns anos. E essa grande apostasia realmente já aconteceu, né? Uma boa parte da igreja se dividiu, que estava no meio da igreja, né? Dizer que servia ao Senhor, mas não servia coisa nenhuma, né? São instrumentos de Satanás. Mas Deus tem um propósito em tudo. E tudo que está acontecendo está registrado na palavra de Deus. Então, o Senhor fala na palavra de Deus que haveria muitos falsos profetas. No tempo do fim, haveria muitos falsos profetas, enganaria muitos. E quantos foram enganados por esses profetas? Se dizendo ser evangélico, estando na igreja, né? E que foram enganados por esses profetas. E hoje o que tem acontecido em muitas igrejas é o espírito de engano no meio da igreja. Então, há uma apostasia muito grande que as pessoas pensam que são igreja pentecostal, igreja da gema mesmo, pentecostais.
mas que se afastaram do real propósito de Deus, que é a adoração. Então, muitas igrejas hoje abandonaram essas coisas. E o diabo se aproveitou e tem enganado muita gente, muitos pastores, muitos pregadores, que estão mais no movimento do que adoração. Não tem adoração, é mais movimento. É movimento em muitas igrejas que as pessoas só fazem rodar. Eu vim do Espiritismo, então eu sei do que eu estou falando, tá? Então são espírito e demônio na igreja. E aí o Senhor falou sobre uma grande apostasia que ia acontecer também. E aconteceu isso. Eu fui até chatado por alguns aí, por falta de entendimento, e eu sei que haverá crítica também por alguns, porque a Bíblia é uma coisa, tem que obedecer a palavra de Deus e andar segundo a palavra de Deus. Mas a Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo 25, que a igreja estaria dormindo. E no arrebatamento da igreja, uma parte dela ia ficar. Uma parte ia ficar. Mas porque não estavam cheios do Espírito Santo. Tem o Espírito Santo, mas não estavam cheios do azeite. E muitas igrejas abandonaram os verdadeiros profetas. Os profetas que tem na igreja é mais profeta mesmo para profetizar bênção, tá? E uma das coisas que aconteceu, que eu critiquei muito antes de ter acontecido isso, porque o Senhor tem falado comigo já há muito tempo, e como o Senhor me levantou com esse ministério profético, não é fácil. Não é fácil ter que falar, né, a verdade do que Deus diz. E muita gente não gosta quando se fala a verdade. E a profanação do altar. Ou seja, deixaram nessa época agora de eleição, deixaram de falar de Jesus para falar de política. Tá? Então, que eu estou falando com a igreja do Senhor. Para falar de política. Colocar pessoas, porque a Bíblia fala assim, nós sempre fomos ensinados dessa forma, e é bíblico, tirai as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está é santo. Ou seja, anos atrás, todo mundo sabia e tinha temor com o púlpito. Tinha temor. Não era qualquer um, mesmo da igreja, não era qualquer um que subia num púlpito. Aí, de repente, vem uma comitiva cheia de pessoas incrédulas, pessoas que servem a outros deuses em cima de púlpito. Mas isso é só para promover a igreja. Então o pastor chega, pai, minha igreja, olha, está aqui ao lado do presidente, né? Essa é uma forma de promoção, uma despromoção diante de Deus. Se promove diante do mundo. Porque, olha a minha igreja, olha, o presidente está aqui e tal. Estão se promovendo diante do mundo, mas não diante de Deus. E Deus condenando isso, e eu pregando, falando sobre isso no Face, no Facebook, que eu tenho minhas pregações ali. Tem algumas no Instagram também. E também no TikTok. E algumas pregações que eu tenho, que muita gente não ouve ouvido, que é a minha página, eu vejo que muita gente lá 3, 4 pessoas, porque não dão ouvido, porque não convém para eles, não é o que eu prego, né, não enche os corações dele. Ao contrário, né, ficam até chateados e nervosos comigo. Mas aconteceu isso. Mas o Senhor, a mão do Senhor está sobre a igreja. O Senhor trará santidade à igreja. E aí o Senhor, então, falou comigo nessa segunda ou na terça-feira, quando eu estava fazendo uma live ao vivo. O Senhor falou assim, que haveria muita morte, muita gente iria morrer. Assim como o Senhor falou comigo na primeira vez na pandemia, antes de acontecer, o Senhor falou comigo. E o Senhor falou novamente dessa forma. O Senhor falou assim, a igreja tem que se cobrir com sangue. Aqueles que não estiverem cobertos com sangue, muitos desses vão morrer.
A igreja tem que estar coberta com o sangue de Jesus. É a proteção, é o meio de proteção, o sangue de Jesus sobre nossas vidas. Então, há necessidade da igreja de ter o sangue. E não é ser religioso, é ser adorador, porque o Senhor virá para buscar os adoradores. Não é religioso. O Senhor não vem buscar religioso. Adoradores. E algo que o Senhor falou comigo já há muitos anos, que é outra revelação que o Senhor falou comigo, que o Senhor estaria separando os adoradores. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, verdadeiramente cheio do Espírito Santo, no momento que você é cheio, o Senhor, através do Espírito Santo, te leva a adorar. Então, se você não adora, você não é cheio. O adorador, ele é cheio. E o adorador, o Senhor falou algo comigo também sobre o véu. Tem muita gente que fala assim, opa, glória a Deus, nessa noite, olha, o Senhor levantou nessa noite adoradores, nós adoramos. Infelizmente, são pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Aí eu falo assim, né, mas são pessoas que têm cursos e mais cursos de teologia, mas não conhecem a palavra de Deus, porque a revelação, você pode ter o curso que for de teologia, você tem que ter a revelação somente de Deus, porque Paulo ensinou dessa forma. Eu não prego só a palavra, quando eu vou para pregar para vocês, eu não vou pregar só a palavra, para que vocês não se firmem na palavra, mas sim no poder da palavra, que é a palavra que vem junto com a unção e o poder de Deus, a revelação de Deus. E muita gente não tem essa revelação. Muita gente não tem. Eles acham que estão, né, o fato de pular, de rodar, opa, estão adorando. Não estão adorando. E nem estão na sala do trono. Eu estou falando isso que foi uma revelação que o Senhor me deu. Nem na sala do trono não estão. Quem entra na sala do trono é só adorador. Não entra naquele pula, rodando para lá e para cá. Ninguém entra na sala do trono dessa forma. Quem entra na sala do trono, o Senhor fala, olha, o véu está aberto. Mas a única forma de entrar na sala do trono, que é o santo lugar, a única forma de entrar é na adoração. Ninguém entra pulando na presença de Deus. Na sala, né, onde está ali a presença do Senhor. Aonde está a menorá, que é tem o santo do santo e o santo lugar. A igreja, ela quando é batizada com o Espírito Santo, aonde ela está? Foi a revelação que o Senhor me deu. Aonde a igreja está? Ela está no santo lugar. Aonde está a menorá, aonde está ali o azeite, que a menorá, né, que é o candelabro, que representa o azeite, representa a lâmpada. Então está todo mundo reunido ali. Ali a pessoa chora, ali a pessoa pula, a pessoa roda, a pessoa cai no chão. Ali é aquele lugar. Agora, o véu está rasgado, mas ninguém entra. Porque não é ensinado isso. Como que não é ensinado na igreja? A pessoa acha que tá na presença de Deus, que está no Santo dos Santos, porque está pulando, está rodando, não. E o Senhor falou comigo, a única forma de entrar é na adoração. A única forma de entrar, do véu está rasgado, mas muita gente não entra. Porque você tem que entrar na humilhação. Quando você adora o Senhor, você então recebe de Deus a unção de adoração. Aí você não pula. A única coisa que você faz é se humilhar diante de Deus. Você vê que você não é nada, que isso o Senhor faz, que você não é nada, e você está na presença de Deus, no santo do santo, na presença de Deus. Aí o véu está rasgado e você entra. Mas você não entra lá pulando. Então, estou dizendo que muita gente, que hoje ainda mais, né, tem as pessoas aí que alguns eu nem tenho como irmão. Mas porque é religioso. Há pessoas que estão na igreja, mas é espírito de engano na igreja. Ou seja, as pessoas acham que
Aí veio um, aqui eu tenho o nome, Max do Corinho. Ele começou a... Aí depois veio, agora tem alguns... Porque a pessoa, ao invés de buscar a presença de Deus, Senhor, eu estou aqui. O Senhor me deu o ministério do louvor, o louvor é adoração. Ah, mas olha que ele vai para uma igreja, tá todo mundo convidando ele, olha que... Aí tá todo mundo seguindo o mesmo caminho do corinhos. Aí tem o X, o outro, tá mesmo. A pessoa vai atrás. Quer dizer, a pessoa não tem identidade. A identidade é de Cristo. O Senhor me deu um ministério, então eu vou me desenvolver no ministério que Deus me deu. Eu não vou atrás de ninguém, não. Aí um montão de gente. E o espírito de engano entra no meio. Porque as pessoas acham que o poder de Deus está no corinho. Só que é uma mistura, porque o diabo está agindo e muitas pessoas estão endemoniadas dentro da igreja. Rodando e acham que é isso. Ou seja, não tem uma palavra real, não tem uma palavra verdadeira de Jesus. E a igreja está cheia, porque a igreja está atrás de movimento, mas não de adoração. Quando você adora, você se separa. Quando você tem a presença de Deus na sua vida, você se separa. A separação vem quando você tem um encontro real com Deus. Porque hoje as pessoas falam, mas fanatismo, né? Fanatismo religioso. A Bíblia diz, sede santo porque eu sou santo. Se você não é santo, então se converta. Só vão entrar no céu aqueles que estiverem na presença de Deus e separados do mundo. Então aqui, como um profeta do Senhor, se cubra com o sangue. Porque assim como foi que o Senhor, o sentimento que eu tive quando o Senhor estava me usando em profecia. Quando houve uma quantidade de gente que morreu, mundialmente morreu muita gente, no Brasil morreu muita gente, e foi o mesmo sentimento quando o Senhor estava me usando em profecia. Então, se cubra com sangue, porque muita gente vai morrer. Então essa é a palavra que eu trago para a igreja. Se cubra com sangue. Busque o avivamento. Esse é o período que o Senhor está derramando a unção dele sobre a igreja. Mas esse é o último avivamento para o arrebatamento da igreja. Não haverá outro, não. E quem não buscar essa unção, esse poder, não vai subir. Ninguém vai subir sendo religioso, não. Vai subir na unção. Por isso que o Senhor diz bem claro sobre o azeite, a unção. Você precisa do azeite. E Jesus disse, é necessário que seja batizado nas águas, falou com Nicodemo, e no Espírito. Por isso ele viu o Espírito Santo. Não é só para convencer o homem do pecado, mas para batizar o homem com poder e unção. Então é através desse batismo com o Espírito Santo, que é o último que já está acontecendo em alguns lugares. Não no Brasil todo. No Brasil todo ainda falta um pouquinho de tempo, e não é muito tempo não, falta um pouquinho de tempo, em que isso seja notório no Brasil. E o Senhor vai trazer santidade. Agora, quem negar o Espírito... isso é movimento. Negar o Espírito Santo, sinto muito, mas não tem como subir. Porque isso já é uma revelação que o Senhor me deu, que quem não for batizado com o Espírito Santo não vai subir. Quem não for batizado com o Espírito Santo não vai subir. Por isso ele enviou o Espírito Santo para adornar, para preparar a igreja. E por isso Paulo, ele era bem enfático no que ele falava. Ele chegava na cidade, encontrava com os irmãos. Ei, você é batizado com o Espírito Santo? Você é batizado? Você já... eu sou batizado só no batismo de João. Mas o batismo de João é batismo de arrependimento de pecado. Só isso. E mais nada. Você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Ele orava e as pessoas eram batizadas. Apolo era um grande homem, pregador da palavra de Deus, convencia muita gente, mas quando Priscila e Áquila chegam diante, ele vem aqui, ó. Você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Você precisa de algo que você não tem. E ele foi batizado com o Espírito Santo. Aquele homem que já pregava o evangelho. É como muitos aí que pregam o evangelho, mas condenam o batismo com o Espírito Santo. É contra o batismo com o Espírito Santo. A Bíblia diz, ai daquele que pecar contra o Espírito Santo, que atribuir as coisas do Espírito Santo ao diabo.
E tem muitos pastores fazendo isso. Pastores tradicionais que acham que isso é mover, que isso é da carne, que não é de Deus, que atribui ao inimigo. E a Bíblia diz que não há salvação. Vai chegar naquele dia e vai falar: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Eu preguei a tua palavra, Senhor. Eu não te conheço. Todos vós que praticais iniquidade. Negar o Espírito Santo é pecado. Negar aquilo que Deus está dando para a igreja, para o arrebatamento da igreja, é pecado. Então, volta-te para o Senhor. Essa é uma palavra que o Senhor me deu e vai acontecer. Muita gente acha, vai vir tempo de prosperidade. Não, vai vir tempo de prosperidade, não. Vai vir tempo de aperto, de sofrimento, mas a igreja vai triunfar. Aqueles que buscarem ao Senhor vai triunfar, vai crescer e vai ser abençoado de Deus, vai usar poderosamente. Aqueles que tiverem coberto pelo sangue de Jesus, Deus vai usar poderosamente. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe grandemente sua vida e você seja despertado. Porque o Senhor virá e é a palavra de Deus. Creia ou não creia, é a palavra de Deus. Eu não estou preocupado de agradar ninguém. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Que o Senhor abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, Senhor. Que cada um, meu Pai, que assistir, Senhor, ó Pai, essa live, Senhor, que assistir, Senhor, ó Pai querido, essa gravação que eu estou aqui gravando para depois passar no YouTube. Senhor, que cada um, meu Pai, que assistir, venha ser tocado pelo Teu Espírito e despertado pelo Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Que a obra é do Senhor, não é minha, Pai. Realiza a obra, toca e liberta. Em nome de Jesus. Enche com Teu Espírito Santo, renova, restaura, quebra as correntes espirituais, despedaça a lança em nome de Jesus, meu Pai. Ponha por terra toda a força contrária, meu Pai, quer por terra em nome de Jesus. E traz avivamento à Tua igreja, ao Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.